Bom dia. Meditar hoje em Mateus 14, a partir do versículo 22. Nós vamos do versículo 22 ao 33. O milagre de Jesus. Então nós vamos meditar aqui. Mais um, né? E o porquê que Jesus fez isso. O qual seja o cara? Foi só para mostrar ali na época? Não. Nós estamos lendo, meditando e procurando esclarecer dentro do tempo que nós fazemos aqui, que é aproximadamente 14, 15 minutos, trazer um esclarecimento. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Temos que entender que todos os milagres têm um porquê. Vocês já vieram me perguntar, pastor, por que você não medita só, por exemplo, nos milagres de um evangelho público, só de Mateus, depois o de Marcos, depois o não, por que eu não vou fazer isso? Porque os milagres são repetidos. Os mesmos milagres que estão no evangelho estão no outro, só às vezes contados de maneira diferente, de acordo com a visão, com a ótica do evangelista na época. Ou tem alguns que por algum motivo não citaram determinado milagre. Então peguei todos os milagres transcritos na Bíblia que estão falando como dele. Independente se está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Muito bem, Mateus 14, versículo 22, diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou-se o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, Jesus, depois que tinha multiplicado ali os pães, depois que ele tinha alimentado o povo, ele insistiu para que os discípulos cruzassem ali de barco, fosse para o outro lado do lago. Enquanto isso, ele sozinho, ele subiu o monte para orar. Porque Jesus gostava de ir no monte? Porque era privacidade. Jesus não tinha privacidade. Onde que ele chegava, estava ali o povo. E ele tinha necessidade de estar só ele e o Pai. Nós temos necessidade da nossa comunhão com o Pai. Hoje nós temos essa facilidade, nós entramos na nossa casa e fechamos a porta. Jesus não tinha. Aonde Jesus chegar, todo mundo estava ali abarrotando. Mas ele falou: não, quando você quiser orar, falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a porta. E fala em segredo com o seu Pai. Seu Pai que ouve em segredo. Então, Jesus subiu, foi lá e está lá orando de noite. Passou a noite lá orando. Enquanto isso, o barco já está longe, está lá no meio do mar já. E Jesus sozinho lá orando. Mas então vem uma tempestade, o vento contrário. O barco tenta ir e o vento joga para cá e as ondas se levantam.
E aí a noite escura, né? Naquela época a iluminação que tinha era de alguma lamparina ali a óleo, né? A óleo de baleia, esse tipo de coisa, e que apagava rapidamente, ficava todo mundo no escuro. Chuva. E eles ali, aquele vento ali, aquela coisa. Jesus sabendo disso, quando fala na quarta vigília da noite, isso nós estamos falando em termos até 3 horas da madrugada, mais ou menos, né? Então Jesus foi ao encontro deles. Jesus não pegou o barco nem nada. Jesus sabia tudo que ia acontecer, para Fatal tinha mandado eles com o barco embora. Jesus foi andando sobre o mar. E aquela tempestade, o vento batendo para lá e para cá, de repente os discípulos olham, vê uma figura andando sobre as águas em direção a eles. Aí eles, morrendo de medo, gritaram, né? Ficaram aterrorizados e gritaram. É um fantasma, tem um fantasma ali. Jesus sabia, falou, não tem bom ânimo, sou eu. Sou eu, não tenha medo, não tem mais. Tem bom ânimo, sou eu. Tem que temer, não. Sou eu. E Jesus, então, se aproxima deles. Então, quando está se aproximando, então Pedro pegou e falou com ele, vem cá, Senhor, se é o Senhor mesmo, prova que eu sei, então me manda aí encontro do Senhor. Me manda aí encontrar com o Senhor. Jesus falou, então vem. Você viu que Pedro também era corajoso. O que Pedro nesse momento? Pedro desceu do barco, pisou de lado tranquilo e foi porque ele ouviu a voz de Jesus. E foi. Jesus essa noite foi. Primeiro momento, ele fala. Caminhar em direção a Jesus. Mas aí, ele indo em direção a Jesus, mas depois começou a observar o vento ali batendo, aquela tempestade, aquele barulho, ele olhou e falou, mas caramba, não é normal, o ser humano não anda assim em cima das águas, não estou andando. Não está certo isso. É algo anormal. Quando veio esse pensamento de dúvida, de medo, de insegurança, ele afundou. Quando ele afundou, foi que ele gritou, Senhor, me salve! Jesus esticou as mãos. Olha que fantástico. Jesus em pé sobre as águas. Esticou as mãos. E puxou Pedro. E puxou Pedro. Como se Jesus estivesse em terra firme, no chão firme. E chamou a atenção de Pedro. Por homem de pequena fé. Por que você duvidou? Por quê? É assim que eles entraram no barco, a tempestade ali acabou. Mas o que ocorre? As pessoas falam, eu tenho fé, mas duvidam. Por isso que afundam. Eu vejo muitas desculpas das pessoas para justificar a falta de fé. Pastor, eu tenho fé que Jesus pode curar. Eu tenho fé que Jesus pode restaurar tudo. Mas se ele quiser, às vezes ele não quer, né? Para não querer, então... Quando você tem fé, você coloca essa fé em prática. Não vai acontecer. Mas por que vai acontecer? É o quando eu sempre bato em uma tecla. Presta atenção, nós não vimos Jesus curar todos os enfermos, nem Jesus ressuscitar todos os mortos, nem falar que todos teria que ser curado, que ele iria curar todos. Ele não disse isso. Não existe essa afirmação. Mas ele disse assim, olha, o casamento é um só, quando casa, é uma só carne. Então, nós sabemos, de acordo com a palavra dele,
que se nosso casamento estiver acabando, estiver com problema, se nós lutarmos em conformidade com a palavra de Deus, vai ser restaurado. Mas por que não são restaurados logo? Por que demora a restauração? Por que muitos ainda não são? Porque não tem fé. Porque muitos não, na verdade a maioria não tem fé. Não falam da boca para fora, não, eu quero, meu casamento vai ser restaurado, eu desejo, mas não tem fé, não acreditam. Não coloca a fé em ação, não coloca a fé em prática. Porque você tem que ter certeza. O que é a fé? Nós lemos já falamos sobre isso, está lá em Hebreus 11. É a certeza. Independente que o marido, que a esposa fale ou faça. Se acreditar, senão você vai afundar. Pedro olhou para o Senhor enquanto estava olhando, estava andando sobre as águas. Caminhou em direção ao Senhor. Mas olhou para a situação, olhou para a circunstância. Qual que era a circunstância? Caramba, eu estou no meio da água. Estou no meio do mar. Ninguém anda não sendo no meio do mar. Ele está vendo o vento batendo. Caramba, eu estou no meio de uma tempestade. Eu estou andando, eu não estou nadando. Eu não estou boiando. Eu estou andando, isso não acontece. É impossível tal coisa acontecer. Afundou. Porque o dia que entendemos que o impossível para Deus é possível. Para Deus é a mesma coisa. Ele é o Criador de tudo. Se Ele falou, faça isso que eu vou fazer, então faça. Não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha nada. Só caminhe em direção ao Senhor. Somente faça a vontade dEle. Só isso. Ele mandou caminhar. Ele caminhou no início, quando ouviu, no primeiro impacto. Depois olhou para a situação. Olhou para a circunstância. Tem várias pessoas que vêm e falam, pastor, não, eu creio que o casamento vai ser restaurado, mas no início. Mas demora, passa uma semana, passa duas, passa um mês, 2, 5. Passa um ano. Aí já não, a fé acabou. Eu acho que é difícil, acho que ele não vai voltar, porque ele falou que não voltaria, ele falou que não quer, ele falou isso, ele falou aquilo. Isso é fé. É o que Jesus pega e nós chama a atenção nossa. Olha, uma pessoa pequena fé. Porque vocês não, porque não mudou. Nós vimos com Zacarias lá, o pai de João Batista, sacerdote, pregando e tudo, mas ele teve dúvida, só porque ele era de idade, a mulher dele de idade, quando Deus mandou o filho dele, um anjo dele avisar que ele ia ser pai, que a mulher dele ia engravidar, ele duvidou. Então faz isso, você vai ficar mudo, vai ficar sem falar até o nascimento da criança. Por que não está acontecendo na sua vida? Porque você não está olhando para o Senhor. Você tirou os olhos do Senhor, você está olhando para a situação. Quando você olha para a situação, você tira os olhos do Senhor. Você tira o olho da promessa, você olha para a situação, para o problema, aí você afunda. Presta atenção nisso, tá bom? Muito bem, nós lemos hoje, entendemos o milagre de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós meditaremos em outro. Estamos meditando a palavra do Senhor, nos milagres de Jesus. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.